Antes de entrarmos em oração, quero convidar você a aquietar o coração e ouvir a palavra de Deus. No Salmo 37, versículos 4 e 5 está escrito: Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. À primeira vista, muita gente entende esse texto como se fosse uma promessa automática. Peça qualquer coisa e Deus vai te dar. Mas Davi não está falando de uma fé superficial, nem de uma espiritualidade baseada em troca. Ele está revelando um processo de transformação interior. Ele fala de um coração que aprendeu a amar a Deus de tal forma que, pouco a pouco, seus próprios desejos passam a se alinhar com os desejos do Senhor. Quando alguém se deleita em Deus, não se aproxima apenas em busca de respostas, bênçãos ou soluções. Passa a desejar o próprio Deus acima de qualquer coisa. E quando esse desejo ocupa o centro do coração, algo profundo acontece. As orações mudam, as prioridades mudam, o olhar muda. Até aquilo que você quer começa a ser transformado. Pense em como o amor funciona. Quando você ama alguém de verdade, começa a se importar com o que é importante para essa pessoa. Aprende o que alegra e o que afere. Com Deus acontece o mesmo. Quando o amor dele se torna real em você, seu coração começa a sentir o que está no coração do Pai. Você passa a enxergar pessoas que antes passavam despercebidas. Percebe dores escondidas atrás de sorrisos e começa a carregar um peso santo pelas almas que ainda não conhecem Jesus. Isso não vem do esforço humano, vem do Espírito de Deus formando compaixão dentro de nós. Então nasce uma pergunta sincera: Senhor, como a minha vida pode ajudar alguém a voltar para casa? Esse tipo de desejo nasce da comunhão. E ele não se limita apenas ao cuidado com o outro, mas também à transformação pessoal. Quando você se deleita no Senhor, começa a desejar libertação do pecado, força contra a tentação, restauração dentro do lar e paz na mente cansada. Esses desejos não são egoístas, eles estão em sintonia com o coração de Deus. A Bíblia mostra que Deus se agrada em suprir aquilo que nos aproxima dele. Jesus disse em Mateus 5, versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Repare, Jesus não repreende a fome, não envergonha a sede. Ele promete satisfação. Se você está cansado de cair nos mesmos erros, se está farto de carregar os mesmos medos, isso não te desqualifica. Pelo contrário, essa fome é a evidência de que Deus já está agindo em você. Por isso, a promessa de Jeremias 29, versículo 13, é tão reconfortante. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Buscar a Deus nunca é em vão. O mundo oferece muitas buscas sem garantias. Pessoas correm atrás de dinheiro e continuam vazias. Correm atrás de aplausos e ainda se sentem invisíveis. Correm atrás de relacionamentos e continuam sozinhas. Mas quando o desejo mais profundo do coração se torna o próprio Senhor, você não está investindo em algo que pode desaparecer. Jesus se apresenta como o verdadeiro alimento da alma. Em João 6, versículo 35, ele diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Ele não promete satisfazer todos os desejos passageiros, mas garante suprir a necessidade mais profunda do ser humano. Davi expressa isso com clareza no Salmo 27, versículo 4.
Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e buscar a sua presença. Davi enfrentou batalhas, responsabilidades e inimigos reais. Ainda assim, ao dizer uma coisa, ele nos ensina que podemos ter muitas necessidades, mas um desejo principal: a presença de Deus. E isso nos leva a uma pergunta honesta: se pudéssemos pedir apenas uma coisa, o que pediríamos? Apenas uma vitória, uma mudança nas circunstâncias, ou o próprio Deus, aquele que permanece quando tudo muda? Vivemos cercados por desejos conflitantes. Muitas vezes somos tentados a buscar apenas o que nos falta ao nosso redor. Todos parecem correr atrás de sucesso, conforto, status e reconhecimento. E em silêncio, surge a dúvida: será que estou ficando para trás? A palavra responde a essa tensão em Provérbios 23, versículo 17. Não inveje os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todos os dias. Invejar não é apenas querer o que o outro tem, mas acreditar que o caminho dele vai satisfazer você. Porém, sem Cristo, até as conquistas mais brilhantes podem terminar em vazio. Por isso Deus nos chama a escolher o desejo santo dia após dia, mesmo quando parece mais lento, mesmo quando custa mais. Desejos piedosos não nascem pela força da vontade. Eles surgem quando entregamos o coração com sinceridade e permitimos que Deus o renove. Romanos 12, versículo 2, diz que somos transformados pela renovação da mente. O Senhor promete, em Ezequiel 36, versículo 26, retirar o coração de pedra e nos dar um coração sensível. À medida que andamos com o Espírito, nossos desejos começam a mudar. Gálatas 5, versículo 16, afirma que, quando vivemos guiados pelo Espírito, não somos dominados pelos desejos da carne. Por isso, peça ao Senhor desejos piedosos. Peça que seu amor por Jesus seja maior do que seu amor por qualquer coisa menor. Peça compaixão pelos perdidos, pureza contra o pecado, paz para o lar e alegria para a vida diária. Quem o busca de todo o coração, o encontra. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, há muitas coisas nesta vida que já ocuparam um lugar importante no meu coração. Coisas nas quais investi tempo, energia e expectativa, esperando que finalmente me fizessem completo. Mas quando estou na Tua presença, percebo como tudo isso é pequeno diante de quem Tu és. Nada se compara a Ti. Como diz a Tua palavra no Salmo 73, versículo 25, quem tenho eu no céu além de Ti? E na terra, nada mais desejo além de Ti. Senhor, eu quero que isso seja verdade dentro de mim. Ensina-me a desejar-Te acima de tudo. Ensina-me que a Tua presença é melhor do que o sucesso e que a Tua aprovação vale mais do que qualquer aplauso. Lembra-me do que Jesus ensinou em Mateus 6, versículos 19 a 21, que os tesouros da terra passam, mas aquilo que é eterno permanece. Não quero meu coração preso ao que o tempo corrói. Quero investir no que Te honra. Renova minha mente. Como diz Romanos 12, versículo 2, remove pensamentos moldados pelo medo, pela comparação e pelo orgulho, que a beleza do Evangelho ocupe todo o espaço do meu coração. Jesus, como Paulo declarou em Filipenses 3, versículo 8, quero aprender a considerar tudo como perda diante da grandeza de Te conhecer. Perdoa-me quando Te trato como um acréscimo e não como meu maior tesouro. Submeto minha vontade à Tua, como Tu mesmo oraste em Lucas 22, versículo 42.
Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Espírito Santo, faz em mim o que eu não consigo produzir, dá-me um novo coração, como prometeste em Ezequiel 36. Versículo 26, remove a dureza, os apegos escondidos e tudo que não te agrada. Substitui por um coração puro e disposto, que eu não ame o mundo nem aquilo que passa. Como tua palavra alerta em 1ª carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Quero me apegar ao que é eterno. Jesus, tu disseste em João 6, versículo 35, que és o pão da vida. E em João 4, versículo 14, que a água que tu dás se torna uma fonte dentro de nós. Satisfaz a minha alma, redireciona a minha fome para o que é santo. Que meu maior desejo seja te servir, te honrar e tornar teu nome conhecido em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, compartilhe. Digite amém como um ato de fé. Se precisar de uma oração específica, deixe nos comentários.